Quando ouvi meu nome completo sendo chamado naquela madrugada, eu tinha certeza absoluta de que estava sozinho a mais de 200 quilômetros. Meu nome é Roberto. Roberto Alves da Silva. Tenho 42 anos de estrada. Comecei com 19, ajudando meu tio que tinha um caminhão velho, um Mercedes 1113, que fazia linha entre São Paulo e o Sul. Aprendi tudo com ele. Aprendi a trocar pneu no escuro, a calcular diesel na cabeça, a sentir quando o motor está pedindo descanso. Aprendi também que a estrada ensina coisas que ninguém explica na autoescola. Coisas que a gente não comenta muito, mas que todo caminhoneiro que tem tempo de picadeiro já passou. Hoje eu tenho meu próprio caminhão. Um Scania 124 ano 2005, branco com faixa azul, 420 cavalos. Não é o mais novo, mas é meu. Paguei cada parafuso dele com suor. Faço linha variada, pego carga de onde pintar. Já levei geladeira para Manaus, já desci com adubo para o Rio Grande, já subi com cimento para obra em Palmas. Conheço esse Brasil de cabo a rabo. Cada buraco, cada curva, cada posto que serve café que presta. E foi justamente numa dessas viagens de carga variada que aconteceu o que eu vou contar agora. Era abril de 2019, outono. Eu tinha pego uma carga de autopeças em Caxias do Sul com destino a Teresina, no Piauí. Carga boa, bem amarrada, cliente sério, prazo folgado. Daquelas viagens que você faz tranquilo, sem pressão. Subi pela BR-116 até o entroncamento. Depois peguei a BR-153, a Belém, Brasília. Ia subir ela inteira, atravessar o Tocantins até chegar no Piauí pela BR-230. A 153 eu conheço bem. É estrada boa em alguns trechos, mas tem partes muito solitárias, principalmente quando você passa do Tocantins. Posto é raro, movimento é pouco. Durante o dia ainda passa carro, uma van, outro caminhão. Mas de madrugada, rapaz, de madrugada, aquilo ali vira outro planeta. Eu tinha saído de Guaraí por volta das 11 da noite. Tinha parado ali para jantar, encher o tanque, dar uma esticada nas pernas. Ia direto até Araguaína para dormir umas horas. Eram uns 150 quilômetros. Tranquilo. A noite estava calma, céu limpo, lua cheia. Daquelas luas que clareia a estrada quase igual dia. O Scania estava ronronando bonito, carga bem distribuída. Pneus novos. Eu estava até ouvindo um programa de rádio, uma rádio de Goiânia que pegava bem ali. Conversavam sobre futebol, essas coisas. Eu não sou muito de música na estrada. Prefiro rádio, gosto de ouvir gente falando. Faz companhia. Mas aí, mais ou menos meia hora depois de sair de Guaraí, o sinal da rádio começou a fraquejar. Foi ficando chiado, depois sumiu de vez. Tentei procurar outra estação. Nada. Só chiado. Aquele chiado de estática que enche a cabine. Desliguei o rádio. E aí veio o silêncio. Quem nunca rodou de madrugada não sabe o que é o silêncio da estrada. Não é um silêncio tranquilo, é um silêncio pesado. Você ouve o motor, claro, ouve o vento batendo no para-brisa, o ronco dos pneus no asfalto. Mas é um tipo de som que não quebra o silêncio, sabe? É como se fizesse parte dele. Olhei para o velocímetro, 85. Olhei para os retrovisores, nada. Nenhuma luz atrás de mim, nenhum farol vindo de frente. Só eu, o asfalto e aquela lua enorme em cima. Não sei explicar direito, mas comecei a sentir uma coisa esquisita. Não era medo. Não ainda. Era tipo uma sensação de estar sendo observado. Você conhece essa sensação? Aquele negócio que arrepia a nuca, que faz você olhar para o retrovisor sem motivo? Balancei a cabeça. Tá cansado, Roberto, pensei comigo. Para de neura. Acendi um cigarro, não fumo muito, mas ali, naquela hora, achei que ia ajudar. Abri um pouco o vidro. O ar frio da noite entrou na cabine. Cheirava a mato, a terra molhada de orvalho. Continuei dirigindo. Mais uns 20 minutos se passaram. Nada de posto, nada de placa, nada de luz. Só aquela estrada reta cortando o cerrado escuro.
As árvores dos dois lados pareciam paredes. Eu já tinha feito aquele trecho umas 50 vezes, mas naquela noite tinha algo diferente. Não sei explicar o quê. Foi aí que eu ouvi pela primeira vez. Um som baixo, distante, quase imperceptível. Parecia uma voz. Franzi a testa. Olhei para o rádio. Desligado. Olhei para a janela. Fechada, só uma fresta. Olhei para o retrovisor de novo. Nada. Imaginou, pensei. Mas aí, uns 2 minutos depois, ouvi de novo. Mais claro dessa vez. Uma voz de homem. Não dava para entender o que falava, mas era uma voz. Vinha de fora, do lado esquerdo do caminhão. Diminuía a velocidade instintivamente. 70, 65. Fiquei prestando atenção. O motor ficou mais baixo. O silêncio ficou mais denso. Nada. Vento, pensei. Ou bicho. Tem muito bicho fazendo barulho de noite no mato. Mas no fundo eu sabia que não era vento. E não era bicho. Acelerei de novo. 80. Queria logo chegar em Araguaína. Queria luz. Queria gente. Aí a coisa começou a ficar estranha de verdade. Uns 5 quilômetros à frente eu vi uma luz no acostamento. Uma luz fraca, amarelada. Parecia lanterna. Achei que era alguém com pane. Reduzi a marcha. Comecei a frear. É código da estrada, né? Você sempre para ver se o cara precisa de ajuda. Quando cheguei mais perto, a luz sumiu. Simplesmente apagou. Parei o caminhão. Deixei o motor ligado. Acendi o pisca-alerta. Peguei minha lanterna, abri a porta e desci. O frio bateu na minha cara. Devia estar uns 15 graus, talvez menos. A lua estava tão forte que eu conseguia ver a estrada inteira, clara como se fosse fim de tarde. Não tinha neblina. Não tinha nada. Olhei para o acostamento onde tinha visto a luz. Nada. Nenhum carro, nenhuma pessoa. Nenhum sinal de que alguém tinha estado ali. Caminhei uns 10 metros. Iluminei o mato com a lanterna, só capim alto, umas árvores retorcidas. Silêncio total. Nem grilo, nem cigarra. Nada. Que loucura é essa? Falei em voz alta. Minha voz saiu estranha naquele silêncio todo. Fiquei ali parado uns 2 minutos, esperando, sei lá o quê. Esperando alguém sair do mato? Esperando ouvir um pedido de socorro? Nada aconteceu. Voltei para o caminhão. Tranquei a porta. Respirei fundo. Você tá vendo coisa, Roberto? Cansaço. Só isso. Engrenei primeira, segunda, terceira. Voltei para a velocidade de cruzeiro. Mas aí, uns 10 minutos depois, ouvi de novo. E dessa vez, não teve como negar. Uma voz, clara, nítida, chamando. Ô, motorista! Gelei. Meu pé aliviou sozinho no acelerador. O caminhão começou a perder velocidade. 70, 60, 50. Olhei para o retrovisor. Nada. Olhei para o lado. Nada. Olhei para frente. Estrada vazia. Ô, motorista, para aí! A voz vinha de trás, do lado direito. Como se alguém tivesse correndo atrás do caminhão. Meu coração disparou. Senti um suor frio escorrer pela nuca. Olhei no retrovisor direito. Não tinha nada. Nada. Só o acostamento, o mato escuro e aquela lua branca em cima de tudo. Acelerei. 4ª marcha. 5ª, 80, 90, 100 quilômetros por hora. A voz sumiu. Fiquei uns 15 minutos acelerado daquele jeito, agarrado no volante, olhando para os retrovisores, olhando para frente, olhando para os lados. Minha respiração estava ofegante. Minha mão estava suada. Calma, Roberto, calma. Eu falava sozinho. Você está cansado, está ouvindo coisa. Mas eu sabia que não estava ouvindo coisa. Aquilo era real. A voz era real. Mais à frente vi uma placa. Araguaína, 47 quilômetros. Respirei mais aliviado. 47 quilômetros. Meia hora. Eu conseguia. Diminuí para 85 de novo. Tentei acender outro cigarro, mas minha mão estava tremendo. Deixei para lá. Foi aí que ouvi meu nome. Roberto. Baixinho. Quase um sussurro. Mas claro. Claríssimo. Meu nome. Vindo de dentro da cabine.
Eu virei a cabeça para o banco do carona tão rápido que quase perdi o controle do caminhão. Não tinha nada ali, só minha mochila, minha garrafa de café e uma imagem de São Cristóvão pendurada no painel. Roberto, de novo, mais alto, vinha de trás, da cama, da parte de dormir do caminhão. Eu travei, literalmente travei. Não conseguia me mexer, não conseguia olhar para trás. Meu corpo inteiro ficou rígido. Roberto, para esse caminhão. A voz era calma. Não era agressiva, não era desesperada. Era calma, como se fosse alguém conhecido pedindo um favor. Mas eu sabia, com cada fibra do meu corpo, que não tinha ninguém ali. Meu pé pisou no freio. Não foi uma decisão consciente. Foi instinto, medo, pânico. O caminhão começou a reduzir. Quinta, quarta, terceira. Eu parei no acostamento, motor ligado, farol alto, pisca-alerta. Fiquei sentado ali, sem me mexer, olhando para o para-brisa, tentando controlar a respiração. E aí veio o silêncio de novo. Aquele silêncio pesado, sufocante. Vira, Roberto, olha para trás. Não era uma voz de fora. Não era uma voz de dentro. Era uma voz que parecia estar na minha cabeça, mas ao mesmo tempo vindo do ar. Eu não queria virar, não queria olhar, mas virei, devagar, centímetro por centímetro. A cortina que separava a cabine da cama estava fechada, balançando levemente, como se alguém tivesse acabado de encostar nela. Não tinha vento, não tinha corrente de ar, ela só balançava. Fiquei olhando para aquela cortina por tempo demais, não sei quanto. Talvez 30 segundos, talvez 5 minutos. O tempo parou de fazer sentido, até que, devagar, a cortina parou de balançar. E eu ouvi uma risada, baixa, quase inaudível, mas estava lá. Uma risada. Senti minha visão escurecer. Meu corpo inteiro começou a tremer. Eu agarrei o volante com as 2 mãos, tentando me manter consciente. Sai daqui, falei. Minha voz saiu fraca, rouca. Sai daqui. Seja lá quem você for. Sai. Silêncio. Sai daqui! Gritei. Gritei mesmo, com tudo. E aí, de repente, senti um frio. Um frio que não vinha de fora, vinha de dentro, como se meu peito tivesse virado gelo. A imagem de São Cristóvão caiu do painel. Caiu sozinha. Ela estava pendurada há anos. Nunca tinha caído, nunca. E caiu. Olhei para ela no chão, balançando no tapete de borracha. E então, tão rápido quanto começou, tudo parou. O frio sumiu, a sensação de presença sumiu, a cortina ficou imóvel, voltou o silêncio normal. O ronco do motor, o vento lá fora. Fiquei ali, suando, tremendo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Peguei meu celular. Sem sinal. Claro que não tinha sinal. Ali, no meio do nada, nunca tem. Olhei para o relógio do painel. 1h43 da manhã. Respirei fundo. 1 vez, 2, 3. Você vai ligar esse caminhão e vai embora daqui. Falei comigo mesmo. Vai embora agora. Engrenei primeira. Voltei para a pista. Não olhei mais para trás. Nem para o retrovisor interno. Só para frente. Acelerei. Não sei que velocidade cheguei. Não estava olhando. Só queria sair dali. 20 minutos depois, vi as primeiras luzes de Araguaína. Nunca fiquei tão feliz de ver luz artificial na minha vida. Entrei no primeiro posto que vi. Era um posto grande, BR, 24 horas. Tinha uns 3 caminhões estacionados, um carro no abastecimento. Encostei longe dos outros, no canto. Desliguei o motor. Fiquei ali sentado, sem fazer nada, só respirando, olhando para as luzes do posto. Ouvindo o som de uma música sertaneja vindo de algum lugar, vozes de gente conversando, vida, normal, real. Depois de uns 10 minutos, desci. Minhas pernas estavam bambas. Fui até a lanchonete. Pedi um café. Não conseguia parar de tremer. A moça no balcão percebeu. Tá bem, motorista? Ela perguntou. Tô. Menti. Só cansado. Ela serviu o café. Fumegante, forte, cheiro bom. Segurei a xícara com as 2 mãos. O calor fez bem. Tinha um outro caminhoneiro sentado numa mesa do canto. Mais velho, uns 60 anos, boné desbotado, barba grisalha.
Ele olhou para mim e acenou com a cabeça. Aquele cumprimento silencioso que a gente faz. Fui até lá. Precisava falar com alguém. Posso sentar? Claro, parceiro. Fica à vontade. Sentei. Tomei um gole do café. Quente demais, queimou a língua. Mas precisava daquilo. Vem de onde? Ele perguntou. Caxias. Subindo para Teresina. Ele assentiu. Linha comprida. É. Ficamos em silêncio uns segundos. Ele estava comendo um misto quente, devagar, sem pressa. Posso te perguntar uma coisa? Falei. Pode. Você já ouviu coisa estranha na estrada? Tipo, voz chamando? Ele parou de mastigar. Me olhou. Naquele olhar dele tinha algo. Reconhecimento, talvez. Por que você está perguntando isso? Contei. Contei tudo. A voz no acostamento, o chamado, meu nome, a cortina, o frio. Falei rápido, baixo, olhando para a xícara. Quando terminei, fiquei esperando ele rir, ou dizer que era loucura, ou levantar e ir embora. Ele não fez nada disso. Ele suspirou fundo, tirou o boné, passou a mão no cabelo ralo. Que trecho você estava? Perguntou. Entre Guaraí e Araguaína, ali perto do quilômetro, acho que 420 mais ou menos. Ele assentiu devagar, como se já soubesse. Você não é o primeiro. Meu estômago apertou. Como assim? Esse trecho aí. Ele colocou o boné de volta. Tem história. Tem muita história. Que tipo de história? Ele tomou um gole do café dele. Olhou pela janela para a estrada escura lá fora. Teve um acidente ali faz uns 15, 20 anos. Um caminhoneiro, sozinho, de madrugada. Saiu da pista, foi pro barranco, ninguém viu, ninguém achou. Ele ficou 3 dias dentro do caminhão até alguém perceber. Morreu lá dentro, sozinho. Um calafrio subiu pela minha espinha. E dizem que desde aquele dia, de vez em quando, alguém ouve. Ouve ele chamando, pedindo ajuda, ou só, sei lá, tentando fazer companhia. Ninguém sabe direito. Você já ouviu? Ele ficou em silêncio, olhou para mim. Uma vez, há muito tempo, também ouvi meu nome, também parei, também senti aquele frio. E o que você fez? Mesma coisa que você, sai de lá. Nunca mais parei naquele trecho de madrugada. Quando tenho que passar, passo de dia, ou passo reto, sem parar por nada. Fiquei olhando para ele, tentando processar. Mas isso não faz sentido. Como uma voz pode saber meu nome? Como pode estar dentro do caminhão? Ele deu de ombros. Não sei, parceiro, não sei. A estrada tem dessas coisas. A gente que roda de madrugada sabe. Tem coisa que não tem explicação. Não adianta tentar entender. É só aceitar e seguir em frente. Ele terminou o café. Levantou. Descansa umas horas. Dorme um pouco. De dia, tudo fica diferente. Valeu, falei. Mas minha voz saiu fraca. Ele saiu. Voltei a ficar sozinho na mesa, segurando a xícara vazia, olhando para a luz do posto. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei na cabine, com todas as luzes acesas, rádio ligado baixo, porta trancada. Fiquei olhando pela janela, vendo os outros caminhoneiros indo e vindo, abastecendo, conversando. Só quando o sol começou a nascer, lá pelas 5:30 da manhã, eu fechei os olhos. Dormi 2 horas. Quando acordei, o posto estava cheio. Movimento normal. Barulho de motor, gente conversando alto, cheiro de diesel e café. Desci. Tomei outro café. Comi um pão na chapa. Conferi a carga, os pneus, o óleo. Tudo normal. Voltei para a cabine. Olhei para a cortina da cama. Só uma cortina. Tecido azul, meio desbotado. Peguei a imagem de São Cristóvão do chão. Coloquei de volta no painel. Dessa vez amarrei bem firme. Liguei o motor. O Scania roncou, confiável como sempre. Peguei a estrada de novo. Sol forte, céu azul, movimento tranquilo. De dia, aquela mesma estrada parecia outra coisa. Parecia só uma estrada. Mas eu sabia que não era. Cheguei em Teresina 2 dias depois. Entreguei a carga. Peguei outra. Voltei. Fiz outras viagens. A vida seguiu. Mas eu nunca mais passei naquele trecho de madrugada. Nunca mais. Sempre que eu tenho que subir a 153, eu calculo o horário. Passo ali de tarde,
ou de manhã cedo, nunca de madrugada, nunca. E tem uma coisa que eu não contei para ninguém. Só vou contar agora. Quando eu cheguei em Teresina, fui descarregar no cliente. Quando abri a carroceria, encontrei uma coisa estranha. Dentro, no meio das caixas de autopeças, tinha um bilhete. Um pedaço de papel pequeno, amassado, estava preso embaixo de uma das caixas. Peguei, abri. Tinha uma frase escrita à mão com letra tremida. Obrigado por parar. Só isso. Obrigado por parar. Mas eu não tinha parado. Quer dizer, parei sim no acostamento quando ouvi meu nome. Mas não desci. Não ajudei ninguém. Não tinha ninguém lá. Ou tinha. Guardei o bilhete. Tenho ele até hoje. Tá na minha carteira, atrás da CNH. Olho para ele de vez em quando. E fico pensando. Tem gente que diz que a estrada é solitária, que a gente passa horas e horas sem ver ninguém, sem falar com ninguém, que é por isso que às vezes a mente prega peças, cansaço, sono, falta de companhia. Pode ser. Mas eu sei o que eu ouvi naquela noite. Eu sei o que eu senti. E eu sei que tem coisas nessa estrada que a gente não entende. Coisas que acontecem quando tá escuro, quando tá frio, quando você está sozinho, coisas que não dá para explicar com lógica. A estrada tem seus mistérios. E quem roda sabe. Quem passou a madrugada inteira dirigindo sozinho, com só a lua e o asfalto por companhia, sabe que tem momentos em que a realidade fica meio diferente. Como se a gente entrasse numa camada da vida onde as coisas funcionam diferente. Eu não sei se era o espírito daquele caminhoneiro que morreu, não sei se era só minha mente cansada, não sei se era algo maior, algo que a gente não tem nome, mas eu sei que foi real. Eu sei que, no fundo, talvez aquela voz só quisesse companhia, só quisesse que alguém parasse, que alguém ouvisse, que alguém reconhecesse que ele estava ali. E, de certa forma, eu parei, eu ouvi. Eu reconheci. Talvez tenha sido isso que ele precisava. Hoje, quando eu saio para a estrada, eu sempre faço uma coisa. Antes de ligar o motor, eu faço uma oração pequena. Não sou muito religioso, mas faço. Peço proteção. Peço por mim, pelos outros caminhoneiros, por quem está viajando. E peço também por aqueles que não chegaram. Por aqueles que ficaram na estrada. Por aqueles que talvez ainda estejam por aí, de alguma forma. A estrada ensina muita coisa, ensina paciência, ensina respeito, ensina humildade e ensina que a gente nunca está sozinho de verdade. Mesmo quando parece que tá, tem sempre alguém, vivo ou não, presente ou só uma memória, mas tem. E às vezes esse alguém chama seu nome na madrugada. Você pode fingir que não ouviu, pode acelerar e seguir em frente. Pode dizer que foi imaginação, que foi cansaço, que foi o vento, mas lá no fundo você vai saber que ouviu, e isso muda alguma coisa dentro da gente, faz a gente pensar diferente sobre as coisas, sobre vida, sobre morte, sobre o que fica depois que a gente se vai. Eu não tenho medo mais, não como tinha naquela noite. O tempo passou, a vida continuou. Mas eu fiquei diferente, fiquei mais atento, mais respeitoso, mais consciente de que essa estrada, esse asfalto infinito que corta o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, carrega mais do que só cargas e pessoas. Carrega histórias, carrega memórias, carrega vidas inteiras. E às vezes essas vidas ainda ecoam, ainda chamam, ainda esperam. Tem um poeta que eu gosto, esqueci o nome agora, que disse uma vez que a estrada é como um rio. Parece que está sempre igual, mas nunca é a mesma água passando. Cada momento é único, cada viagem é única. E cada encontro, cada voz, cada chamado na madrugada é único também. Talvez a gente nunca vá entender de verdade, talvez não seja para entender, talvez seja só para viver, para sentir, para respeitar. Eu sei que tem gente que vai ler isso aqui e vai pensar que eu tô maluco, que eu inventei, que eu estava cansado demais e cochilei dirigindo e tudo não passou de sonho. Tudo bem, cada um acredita no que quiser, mas eu sei que não foi sonho.
E eu sei que não fui só eu. Conversei com outros caminhoneiros depois disso. Não muitos. A gente não fala abertamente dessas coisas, mas quando a conversa vai para aquele lado, quando alguém solta uma história, outros se soltam também. E aí você descobre que tem cara que ouviu risada dentro da cabine. Tem cara que viu o vulto no retrovisor. Tem cara que sentiu a carroceria balançar, como se alguém tivesse subido, mas quando desceu para ver, não tinha ninguém. Tem um monte de história. Um monte. E todas elas têm uma coisa em comum. Acontecem de madrugada, acontecem na solidão, acontecem quando a gente está naquele estado meio suspenso, entre o sono e a vigília, entre o medo e a coragem. É como se a estrada de noite abrisse uma porta. E do outro lado dessa porta tem alguma coisa que a gente não vê de dia. Alguma coisa que só se manifesta quando tudo fica silencioso, escuro, solitário. Eu já pensei muito sobre isso. Nas noites que não consigo dormir, fico deitado na cama do caminhão, olhando para o teto, e penso: será que a gente atrai essas coisas com o nosso medo? Será que é a solidão que cria essas vozes? Ou será que elas sempre estiveram lá e a gente só consegue perceber quando está vulnerável, quando está aberto? Não sei, mas eu sei que depois daquela noite eu passei a prestar mais atenção nas coisas, nas pequenas coisas, no silêncio antes de uma curva, no vento que bate na carroceria, na forma como a lua ilumina a estrada. E eu passei a agradecer mais também, agradecer por chegar, por estar vivo, por ter mais um dia. A estrada ensina gratidão, porque a gente nunca sabe mesmo. Pode sair de casa achando que é só mais uma viagem e não voltar. Pode ser um pneu que estoura. Pode ser um cara bêbado vindo na contramão. Pode ser um cochilo de 2 segundos. Ou pode ser outra coisa. Algo que a gente não entende. Algo que vem de fora desse mundo que a gente conhece. Por isso, eu respeito a estrada. Por isso eu nunca desligo a imagem de São Cristóvão do painel, mesmo não sendo muito religioso. Por isso eu sempre paro para ajudar quando vejo alguém com pane. Por isso eu trato outros caminhoneiros com respeito, porque a gente está tudo no mesmo barco, rodando por aí, levando esse país nas costas, dormindo mal, comendo mal, longe da família, arriscando a vida todo dia. E por isso eu acredito que tem algo maior, algo que cuida, ou que observa, ou que simplesmente existe, paralelo a gente. A minha mulher, Denise, ela percebeu que eu mudei depois daquela viagem. Quando cheguei em casa, uns dias depois, ela olhou para mim e disse: aconteceu alguma coisa? Eu disse que não, mas ela insistiu. A gente está junto há 23 anos. Ela me conhece. Sentei com ela na mesa da cozinha. Era de manhã, um sábado, sol entrando pela janela, cheiro de café fresco. A vida normal, segura, real. Contei tudo. Ela ficou quieta, ouvindo, sem interromper. Quando terminei, ela segurou minha mão. Você tá bem? Foi a primeira coisa que ela perguntou. Tô, eu disse. E era verdade, eu estava bem. Assustado ainda, confuso, mas bem. Você acha que foi real? Eu olhei para ela, para os olhos dela, e falei a verdade. Eu sei que foi. Ela assentiu. Não duvidou. Não riu. Não disse que era maluquice. Só assentiu. Então você teve sorte, ela disse. Sorte? Sorte de ainda estar aqui. Sorte de não ter acontecido nada pior. Sorte de ter voltado para casa. Ela tinha razão. E desde aquele dia, toda vez que eu saio para uma viagem, ela faz questão de me abraçar forte, de me dizer para ter cuidado, de me dizer que me ama, e eu respondo a mesma coisa, sempre. Eu volto, eu sempre volto. Até agora, eu cumpri a promessa. Sempre voltei, e espero continuar voltando. Mas eu sei que um dia, talvez, eu não volte. A gente que roda sabe, é o risco, faz parte. E quando esse dia chegar, se chegar, eu espero que alguém pare, que alguém ouça se eu chamar, que alguém reconheça que eu tô ali. Porque no final das contas, é isso que a gente quer, né? Ser ouvido, ser visto, não ser esquecido.
Esse caminhoneiro que morreu naquele trecho da 153, ele foi esquecido durante 3 dias. 3 dias sozinho, talvez ainda vivo, talvez pedindo ajuda, e ninguém ouviu. Ninguém parou. E agora, tantos anos depois, ele ainda está ali, de alguma forma, chamando, esperando. Eu não sei se eu ajudei naquela noite. Não sei se parar e ouvir foi suficiente. Mas eu espero que sim. Eu espero que, de alguma forma, ele tenha sentido que não estava sozinho, que alguém percebeu, que alguém se importou. E isso me faz pensar em todas as outras coisas que a gente ignora na vida. Todas as vezes que alguém pede ajuda, de forma sutil, e a gente não percebe, ou percebe e finge que não viu, ou simplesmente passa reto porque está com pressa, porque tem coisas mais importantes para fazer. A estrada me ensinou a não passar reto, a prestar atenção, a ouvir. Porque às vezes, 1 segundo de atenção pode fazer toda a diferença. Pode ser a diferença entre alguém se sentir sozinho ou se sentir acompanhado. Entre alguém desistir ou continuar. Entre a vida e a morte. Eu sei que isso soa dramático, mas é a verdade. Quantas vezes a gente passa por alguém na rua e nem olha? Quantas vezes a gente ignora um pedido de ajuda porque está ocupado, porque está cansado, porque não é problema nosso? Eu não estou dizendo que a gente tem que parar para todo mundo, mas tem que prestar atenção, tem que ter empatia, tem que lembrar que todo mundo está carregando alguma coisa, algum peso, alguma dor, alguma história, e às vezes, só de você parar, só de você ouvir, só de você reconhecer que a pessoa existe, já faz diferença. Foi isso que aquela noite me ensinou, e eu levo isso comigo agora, em cada viagem, em cada conversa num posto de madrugada, em cada vez que vejo um caminhoneiro parado no acostamento e eu paro também, só para perguntar se está tudo bem. Porque talvez seja isso que a estrada precisa, não de heróis, não de santos, só de gente que se importa, de gente que para, de gente que ouve. Eu não sou especial, não sou corajoso, sou só um cara que dirige caminhão há mais de 20 anos e que naquela madrugada de abril de 2019 ouviu algo que não consegue explicar, mas que mudou ele. E agora, sempre que eu passo por aquele trecho, mesmo de dia, eu diminuo a velocidade. E eu falo baixinho, só para mim. Tô aqui, parceiro. Se você ainda tá por aí, eu tô aqui. Você não tá sozinho. Eu não sei se ele ouve. Provavelmente não. Mas eu falo mesmo assim. Porque quem sabe, né? Quem sabe ele ouve. Quem sabe faz diferença. E quem sabe um dia, quando eu não estiver mais aqui, alguém vai fazer o mesmo por mim. Essa é a esperança, eu acho. Que a gente não seja esquecido. Que a gente deixe alguma marca. Que alguém lembre. E se essa marca for só uma voz na madrugada, chamando, esperando, tudo bem. Porque pelo menos é alguma coisa. Pelo menos é um sinal de que a gente existiu, de que a gente passou por aqui, de que a gente importou. Então é isso. Essa é minha história. Essa é a história de uma noite em que ouvi meu nome sendo chamado na madrugada, quando eu tinha certeza de que estava sozinho. Eu não espero que você acredite, não espero que ninguém acredite, mas se você é caminhoneiro, ou se você já rodou de madrugada por essas estradas do Brasil, talvez você entenda. Talvez você já tenha passado por algo parecido. E se já passou, você sabe. Você sabe que tem coisas que a gente não explica, que tem momentos em que a realidade escorrega e a gente entra num lugar estranho, onde as regras não funcionam direito. E nesses momentos, tudo que a gente pode fazer é respeitar e seguir em frente, porque a estrada continua, sempre continua. E a gente continua também, dirigindo, transportando, vivendo, até o dia em que não continua mais. E aí, quem sabe, a gente vira uma dessas vozes, uma dessas presenças, esperando que alguém ouça, esperando que alguém pare, esperando companhia. Eu não sei o que acontece depois da morte. Ninguém sabe. Mas eu gosto de pensar que a gente não simplesmente some, que alguma coisa fica, uma energia,
uma memória, uma voz, e que essa voz, de vez em quando, ecoa por aí, nas estradas escuras, nas madrugadas frias, nos lugares onde a gente passou tanto tempo vivo. Talvez a estrada guarde essas vozes. Talvez ela seja um arquivo de todas as vidas que passaram por ela. E talvez, quando as condições são certas, quando alguém está vulnerável o suficiente, aberto o suficiente, essas vozes conseguem se manifestar, conseguem chamar, conseguem pedir companhia, conseguem lembrar ao mundo que elas ainda existem de alguma forma. E se for assim, eu não vejo problema. Eu não tenho mais medo, porque no fim, a gente está tudo junto nisso, vivos e mortos, presentes e ausentes, visíveis e invisíveis. Todos nós só tentando não ficar sozinhos, todos nós só tentando ser ouvidos, todos nós só tentando importar. E se a estrada oferece essa chance, mesmo depois da morte, então talvez ela não seja tão solitária quanto parece. Talvez ela seja cheia, cheia de vozes, de histórias, de presenças. A gente só não percebe, não na maior parte do tempo, mas às vezes, numa madrugada específica, num quilômetro específico, com a lua cheia e o silêncio pesado, a gente percebe. E aí, a gente nunca mais é o mesmo. Então eu vou terminar aqui com uma pergunta. Uma pergunta para você que está lendo, que está ouvindo, que está aí do outro lado. Você já ouviu? Você já sentiu? Você já passou por uma estrada vazia, no meio da madrugada, e ouviu alguém chamar seu nome? Ou ouviu uma voz vinda de lugar nenhum? Ou sentiu uma presença que não deveria estar ali? Se já, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que não é loucura. Você sabe que é real. E se nunca aconteceu com você, fica atento, porque um dia pode acontecer. E quando acontecer, não tenha medo. Pelo menos não tenha só medo. Tenha respeito, tenha compaixão, tenha consciência de que você talvez esteja sendo testemunha de algo maior, algo que a gente não entende completamente, mas que faz parte desse mistério gigante que é estar vivo, ou morto, ou no meio termo entre os dois. E se você ouvir seu nome sendo chamado, você pode fazer o que eu fiz. Pode parar, pode ouvir, pode reconhecer, ou pode fazer o que a maioria faz. Pode acelerar, pode fingir que não ouviu, pode seguir em frente e esquecer. Não tem certo ou errado, cada um reage do seu jeito. Mas eu posso te dizer uma coisa, se você parar, se você ouvir, se você reconhecer, isso vai mudar alguma coisa em você. Vai te fazer pensar diferente sobre a vida, sobre a morte, sobre o que fica no meio. Vai te fazer uma pessoa mais atenta, mais respeitosa, mais grata. E talvez seja isso que essas vozes querem. Não assustar, não fazer mal, só fazer a gente parar. Só fazer a gente pensar. Só fazer a gente lembrar que estamos todos conectados, todos viajando juntos, todos na mesma estrada. Alguns de nós ainda dirigindo, outros já parados no acostamento, mas todos juntos, de alguma forma. E é com esse pensamento que eu encerro. Com a certeza de que não importa quão solitária a estrada pareça, a gente nunca está realmente sozinho. Tem sempre alguém, vivo ou morto, presente ou invisível, real ou inexplicável. Mas tem. E às vezes esse alguém chama. E tudo que a gente precisa fazer é ouvir. Até a próxima viagem, parceiro. E se você rodar por aquele trecho da BR-153 entre Guaraí e Araguaína, tome cuidado. E se ouvir algo estranho, lembra do que eu disse. Pode ser só o vento, ou pode ser alguém pedindo companhia, e você decide se vai parar ou não. Boa estrada para você, e que a gente sempre chegue em casa, sempre. Porque esse é o único desejo real de quem vive na estrada, chegar, sempre chegar, até que um dia a gente não chegue mais. E aí, quem sabe a gente vire uma dessas vozes também, esperando, chamando, pedindo para não ser esquecido.